Paz do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui, novamente no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, Fazemos uma rápida oração, uma breve oração aqui, Senhor, amado Pai, que o Senhor fale aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem desejo, Deus, com essa palavra, com a Tua palavra, que a palavra seja direcionada à necessidade de cada um que escute esse vídeo, de cada um que receba essa pregação, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos aqui umas palavras bem interessantes. De início, a primeira referência bíblica que nós vamos usar, está de olho aqui no tempo também, vai ser em Isaías 43. Isaías 43, do 1 ao 4, tá? Diz assim, é um início de texto, então tem um título. O título fala, o Redentor de Israel, E aí inicia 43:1. Porém agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Meus amados, eu vou dar uma paradazinha aqui, bem leve, e já voltamos, tá? Primeiro vamos entender o seguinte, A palavra de Deus diz, aqui é o Senhor que te chamou, ó Jacó, Que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas. E aí para a gente entender quem é Jacó e quem é Israel. Jacó significa, em muitas traduções, O pessoal fala como trapaceiro, aquele que segura o irmão, que quer tomar a benção do irmão, Ele nasceu, Jacó era irmão gêmeo de outro, Esaú, de um irmão dele, Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó em segundo, e Jacó nasceu segurado no calcanhar do irmão, Enfim, vamos falar mais depois. No entanto, Jacó foi traduzido como trapaceiro, como enganador, e de fato ele enganou. Naquele tempo, o irmão mais velho recebia as bênçãos do pai, para que fosse o líder da família, para que fosse a liderança da família, e recebesse muitas coisas com isso, Enfim, e Jacó se fez passar pelo irmão Esaú, que era mais velho que ele, trapaceou, porque o pai dele já era cego, O pai dele já era muito velho, bem velho, tinha cegueira, coisa e tal. E aí, Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú, entende? Simplificando a vida dele, recebeu a bênção no lugar de Esaú, teve que fugir, porque Esaú era um homem forte, ele era caçador, Esaú era caçador, ele era um tanto violento também, E Jacó teve que fugir por ter roubado a bênção do irmão, com medo de morrer, Fugiu, e aí ele encontrou uma família, um homem que tinha lhe prometido a filha dele. Jacó, de fato, era um homem abençoado por Deus. Jacó, de fato, era um homem escolhido por Deus, com toda certeza, tá? Mas trapaceou, mas errou, enganou, fez coisas que Deus não aprovava. Assim como nós. Nós somos escolhidos por Deus, mas trapaceamos, enganamos e fizemos coisas que Deus não aprovava, E aí ele encontrou uma família lá. Nessa família ele se apaixonou por uma mulher, acredito, eu quero confirmar, mas acredito que o nome dela era Raquel, E aí ele pediu essa mulher em casamento, e o pai dela prometeu ela em casamento, depois dele trabalhar 7 anos, trabalhar para o pai da menina, da mulher lá, ele receberia a Raquel. Quando foi se casar com Raquel, que era prometida, ele recebeu um golpe, foi enganado pelo sogro. O sogro deu a filha mais velha, pois, que ironia, Que ironia, que interessante. Pois ele tinha se apaixonado pela mais nova
E não havia um pretendente ainda para a filha mais velha. E o pai não aceitava isso, só que não aceitou em segredo, né? Ele prometeu que a filha seria casada com ele, mas quando Jacó se embebedou lá, foi tomado pelo vinho, no dia do casamento, o sogro deu a filha mais velha a ele em casamento. Ele deu a trapaça no irmão, foi trapaceado pelo sogro, né? E aí teve que ver como faria para se casar com a que ele era apaixonado. E aí o pai delas falou, disse, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para se casar com ela. E veja a rigidez de como era, né? 7 anos então ele trabalhou, 14 anos ao total, para poder se casar com a mulher que ele era apaixonado, né? E como foi um trapaceiro, como trapaceou, ele também recebeu trapaças, é uma lei natural, né? No entanto, há mais coisas interessantes que Deus fala. Deus diz o seguinte, não tenha medo, porque eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Perdão. E nisso, houve também um momento de Jacó, onde ele recebeu as promessas de Deus, né, de que não tivesse medo, porque foi chamado pelo nome. Em outro momento, Jacó acredito que ele estava retornando para fazer as pazes com o irmão, depois de muitos anos, claro, né? Deus encontrou ele de volta dormindo numa caverna, né? E aí nessa caverna, Jacó lutou com um anjo. Literalmente, lutou com um anjo. Houve uma conversa entre eles, o anjo e ele. E aí ele viu que era um anjo, soube que era um anjo, percebeu que era Deus ali, né? Um anjo de Deus. E aí segurou o anjo, simplesmente segurou o anjo, como tinha feito com o irmão Esaú. Segurou e disse, você não vai sair daqui. Você só sai daqui depois que me abençoar. E o anjo, me solta que eu tenho que ir embora. Qual é o teu nome? Aí perguntou a ele, me solta que eu tenho que ir embora. Ele, não, você não vai sair. Só sai quando me abençoar. Teve coragem de lutar com Deus. Lutar, interessante, uma coisa aqui. Lutar não significa brigar, nem discutir. Entende? É como um treino de luta, você treina, mas ali é uma coisa normal, entende? Ali você está se preparando para algo melhor, você está se preparando para ser melhor, como um treino de luta. Não é brigar, não é causar mal ao outro, entende? Então Jacó lutou, não brigou, né? Que isso fique entendido. E nisso o anjo diz, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. Ele diz, então não será mais Jacó. Teu nome não é mais esse, teu nome não é trapaceiro. O teu nome será agora Israel. Porque tu lutastes com Deus e prevaleceste. Tu lutastes com Deus e prevaleceste, não brigou, né? Teu nome agora passa a ser Israel. Então Jacó foi abençoado com a nação. Com a nação que recebe o nome dele. Que foi extinta. Israel foi extinto por muitos anos. A língua hebraica foi extinta por muitos anos. A única língua do mundo que foi extinta, morreu e ressuscitou foi a hebraica. Foi a língua de Israel. Acreditam nisso? Que coisa maravilhosa, né? E que coisa maravilhosa as bênçãos que Deus tem para nós também. Assim como tem para para Jacó. Enganador, trapaceiro, agora, claro, ele recebeu tudo que ele fez. Ele foi enganado e foi trapaceado. E aí, o que é que Deus não aprova? Deus não aprova que a gente engane, que a gente trapaceie, que a gente faça coisas erradas. Isso pagaremos, por isso pagaremos. Mas não é porque fizemos isso no passado que estamos excluídos da graça de Deus. Não. Ele quer a transformação. Ele quer que você seja transformado. Mude seu nome, mude sua personalidade, mude o seu jeito. Ser crente não é uma coisa, um status. Ser crente é uma mudança de vida. Ser evangélico é uma mudança de vida, né? E, meus amados, Deus tem visto a tua intenção. Deus conhecia o coração de Jacó, que se tornou Israel, né? Deus via isso, assim como Ele vê na gente.
e nos promete grandes coisas assim que tenhamos as mudanças. Assim que nós mudemos a nossa vida, assim como Jacó mudou o nome, foi mudado o nome para Israel, né? E Deus tem isso com a gente, tá? O que a gente fez em momentos outros, no passado, de forma errante, Deus nos transformou. Deus nos fez ser Israel, tá? A promessa dele não saiu por causa do nosso passado, mas se manteve por causa do nosso futuro, por causa da nossa decisão de futuro, de andar com Deus, de ser abençoado por Deus e mudar de vida por Ele, por causa dele, né? A promessa dele se mantém. E aí, o texto, não é esse ainda, o texto nos traz muito mais coisas interessantes aqui. Vejam só. Porém agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, aquele que formou a Israel, não temas, porque eu te redimi. Quem redimiu a gente, quem redimiu você, foi Deus, né? Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus tem dizendo isso, e isso é uma palavra muito forte, entende? Eu sou de Deus, você é de Deus. E aí não temas, ele diz, se ele diz não temas também, ele está dizendo que vai ter dificuldade para enfrentar. Concordam comigo? Se você não tem que ter medo, significa que vai ter alguma coisa ameaçadora ali, que vai ter alguma coisa que pode te causar medo. Mas não tenha, porque ele te chamou pelo nome. Ele chamou você pelo seu nome, ele nos chama pelo nome, né? E aí complementa aqui, ó, versículo 2. Quando tu passares através da água, eu estarei contigo. Através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, teu Salvador. Eu darei o Egito por teus resgates, a Etiópia e Seba por ti. Visto que fosses preciosos aos meus olhos, e tu tens sido honrado, e eu tenho te amado. Portanto, meus amados, a palavra de Deus aqui nos confirma tudo isso, tá? Nos confirma de que, Evanilson? De que vamos passar por dificuldades, né? Quando a gente vai passar pelo fogo, vai passar pela água, significa que haverá dificuldades com certeza, para todo mundo, não é isso? Quando Jacó teve que trabalhar 14 anos para conseguir a mulher que ele amava, ele passou por dificuldades. Aquilo foi um sofrimento de 14 anos, até conseguir a mulher amada, né? Até conseguir a esposa amada. Assim como nós, né? E ele diz, não temas, eu chamei pelo teu nome, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor. Se ele é o nosso Senhor, nós somos servos dele, né? Então ele está te dizendo isso hoje, ele está te dizendo isso essa semana, não temas, não temas, a dificuldade que aparecer, eu vou te salvar, eu vou te livrar. Fizestes coisa errada, mas tu és meu, porque tu se arrependeu, porque tu me buscou, porque tu fosse atrás de mim, atrás de reconciliação pelo erro com o teu irmão, no caso de Esaú, né, que foi, e ele buscou a Deus, assim como nós, assim como você tem buscado a Deus, tá? Os erros, nós devemos buscar o perdão dele, não é isso? O perdão de Deus, o perdão das pessoas, assim como Esaú fez, assim como Jacó fez, buscou o perdão de Esaú, né, com o tempo. E o Senhor vê isso em você. O Senhor vê esse coração redimido, quebrantado. E Ele te diz isso, tu és meu. Mudaste tua vida, mudaste de posição, de nome, de atitudes. Buscasses o perdão meu, buscasses o perdão a quem tu fizeste mal. E eu te salvarei, eu te resgatei. Eu vou te resgatar de tudo. Tá? Meus amados, então a mensagem de Deus é essa hoje. E que Ele fale ao coração de cada um como tem que ser. Como deve ser, tá?
Esaú buscou o perdão do irmão, buscou o perdão de Deus e obteve. E o Senhor se agradou dele e o abençoou grandemente, trazendo uma nação com o nome dele, né? Israel. Tá? A nação escolhida por Deus, o homem escolhido por Deus, e nós fazemos parte disso também. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos o homem, a pessoa escolhida por Deus, tá, meus amados? Então, que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês, tá? Com essa mensagem, que Ele traga tudo o que Ele quiser aos nossos corações, tá? Que Ele nos abençoe sempre. E até o próximo vídeo.